Certinho, então, gente, a gente vai começar. A gente vai dar continuidade a vozes verbais, tá certo? Na aula anterior a gente começou, passei aquele texto para vocês, né, de como se conjuga um empresário, e ali a gente viu como os verbos têm função, como os verbos aparecem, né? E aí, eu abri aqui, deixa eu só acertar aqui. Esse gráfico está no livro de atividades de vocês, tá? Não é... Carrega, querido. Isso, querido. Ele está no livro de atividades. Sempre, gente, observem isso. O conteúdo que a gente tem no livro de português, ele aparece resumido em forma de gráfico no livro de atividades. É bom, assim, para a gente visualizar, né? Para a gente ter uma ideia. Deixa eu só colocar aqui. Certo. Para você está aparecendo? Para mim tá tudo Tá bem. branco. Ah, agora apareceu. Sim. Se ele ficar branco, eu vou minimizar, tá? Que aí carrega mais fácil. Então, eu quero começar com o gráfico só para a gente relembrar algumas coisas. Aí a gente vai para a apostila ver os exercícios, tá bem? Então, assim, vamos relembrar aqui. Vozes verbais, bom, é a maneira como eu uso o verbo. Lembrando sempre, verbo é fundamental, o verbo ele estrutura uma oração. Não existe oração sem verbo. Existem frases nominais, como oi, tudo bem, né? São frases nominais, mas o verbo é que configura o fato de ser uma oração, de ser uma frase verbal. E o verbo diz muito, ele em si já carrega muita informação, porque ele faz referência à primeira, segunda ou terceira pessoa, ele faz referência ao tempo, ao modo, né, a singular, ao plural. Então, ele em si, na estrutura dele, ele já traz muita informação para a gente. No caso de vozes verbais, a maneira como eu vou usar esse verbo para indicar o agente, quem está praticando a ação ou quem está recebendo a ação. Então, o básico é isso. Eu tenho voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, que de certa forma é bem tranquilo. Vai seguindo o gráfico aí. Voz ativa, o sujeito é o agente do processo verbal. Bom, eu tenho um sujeito, eu estou falando de uma oração. Eu estou falando de uma oração, eu tenho um sujeito que é o agente, é o que age, é o que pratica a ação. E aí embaixo tem o exemplo. O rapaz podou as roseiras. Quem é o sujeito de quem eu estou falando? Do rapaz, certo? E ele praticou a ação, ele não foi podado, né? Ele praticou a ação. Então, eu tenho um sujeito agente e eu tenho uma oração com verbo na voz ativa. Segunda coluna, voz passiva. O sujeito recebe ou sofre a ação. A gente chama o sujeito de sujeito paciente, aquele que recebe, que sofre, né? Paciente é o que sofre. E aí o exemplo: as roseiras foram podadas pelo rapaz. Foram podadas. Vai ter uma divisão de analítica e sintética que eu volto já já. Vamos na reflexiva ali primeiro. Voz. Ficou bem. Voltou. Voz reflexiva. Reflexiva, reflete. O que é refletir? Vai e volta. O sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação verbal. Ao mesmo tempo, ele age e sofre e recebe a ação. O rapaz cortou-se ao podar as rosas. É diferente de eu cortei a rosa, eu cortei o tomate, eu cortei o papel. Tá? Não, mas eu me cortei, cortei a mim mesmo. Reflexivo, certo? Então, esse é o básico das três formas.
A divisão que existe é dentro de voz passiva, que a gente pode ter a passiva analítica e a passiva sintética. Eu disse para vocês para associarem sempre sintético com sintetizar e resumir. Então, a passiva sintética é aquela que vai ter um verbo só, porque a informação está sintetizada, está resumida em um verbo. Então, veja, voz passiva é dividida em passiva analítica, que é formada por o sujeito, o verbo auxiliar, ser, mais o particípio, mais o agente da passiva. Agente da passiva, não tinha falado disso ainda. O que é? Bom, se eu tenho na voz passiva um sujeito que recebe uma ação, significa que alguém está praticando essa ação. A ação não vem do além. Alguém praticou a ação para o sujeito receber. Esse é o agente da passiva, ou seja, aquele que age na voz passiva. Volta aqui no exemplo. As roseiras foram podadas pelo rapaz. Sujeito, as roseiras. Sujeito, paciente. Ele recebeu a ação. E quem praticou essa ação? O rapaz. Então, o rapaz é o que a gente chama de agente da passiva. Aquele que age na voz passiva. Como fica a frase? A roseira foi podada pelo rapaz. Foi podada, locução verbal. Característica da voz passiva analítica, locução verbal. Passiva sintética. Passiva sintética. O verbo mais o pronome apassivador, se, mais o sujeito paciente. Podou-se a roseira. Podou-se a roseira. Repara, qual forma é mais correta? Não existe. Não existe uma forma mais correta. Mas o que eu tenho de diferença entre as duas? Repara que na voz passiva analítica eu tenho o agente. Na voz passiva sintética eu não tenho o agente da passiva. Eu não posso falar, podou-se a roseira pelo rapaz. Não. Podou-se a roseira. Então, como que eu escolho? O que me faz escolher uma ou outra? A minha intenção em apresentar ou não o agente da passiva. Entendeu? Às vezes, eu quero apresentar. Estou escrevendo um texto lá e eu quero... a decisão foi tomada pelo governo. A decisão foi tomada a locução, pelo governo. Governo, agente da passiva. Mas eu posso querer não falar. Eu quero me deter somente na decisão. Não importa quem tomou essa decisão. O importante é que ela foi tomada. Então, tomou-se a decisão, tomou-se uma decisão. E aí eu não coloco o agente da passiva. Não quero, não me interessa nesse momento dizer quem fez isso. Então, a escolha de uma voz passiva analítica ou de uma voz passiva sintética depende de eu querer ou não expressar o meu agente da passiva. Certinho? Alguma dúvida até aí? Não. Vamos seguir. Observação. A relação entre as vozes ativa e passiva pode ser assim demonstrada. Olha aí a formação. Tá? É um esqueminha que ele vai passar, mostrar como é que funciona, né? Ou seja, o sujeito paciente, ele era na voz ativa o objeto direto. O sujeito agente se torna o agente da passiva. Tá? Mas isso, com a prática, você vai ver, ok? Concordância verbal não é assunto de hoje, vai ser um assunto das próximas semanas. E aí a gente vai, do livro de atividades, a gente vai para a apostila, ok? Vou sair aqui. 200 mil coisas aqui. Eu vou sair e a gente vai
a internet contribuindo. A gente vai para a apostila. E confirmo já já a página. Ele é o primeiro assunto da apostila, viu? Quem não abriu ainda já pode ir abrindo aí. Eu vou encerrar a minha transmissão do vídeo, porque fica um pouquinho melhor. Bom, vamos ver aqui, se for preciso. Se for preciso, eu encerro, tá? Página 22. Pois é, né? Vocês estão aí, né? Então, lembra aqui, ó, a página 22 é o que a gente começou na semana anterior. A gente viu essas frases, logo depois daquele texto que eu havia lido. A gente viu essas informações aqui. Tá? Isso aqui já foi visto, eu coloquei na 22 só para a gente relembrar. Então, vimos aqui a definição de voz ativa. Daqui a pouco eu vou dar uma característica. Vou falar agora. Repara que aqui no cantinho tem transitividade. Tem um quadrinho aqui com transitividade. E ele está escrito assim: os verbos de ação podem ser intransitivos ou transitivos. Lembra? Verbo de ação pode ser transitivo ou intransitivo. Porque o verbo que não é de ação, ele é de ligação. Tá? Verbo de ligação. No primeiro caso, não há obrigatoriedade de um complemento. Verbos intransitivos não precisam de complemento. No segundo caso, os verbos exigem um complemento, o qual pode ligar-se ao verbo diretamente, transitivo direto, ou por meio de preposição, transitivo indireto. Lembrando isso aqui, porque precisaram disso para fazer a atividade. Tipos de verbo. Os verbos podem ser de ação ou de estado. Verbos de estado fazem o predicado nominal. Ele está feliz, ele é responsável. Verbos de estado, verbo de ligação, predicado nominal. Isso está fora de voz verbal. Verbos de ação, o predicado verbal. O verbo pode ser transitivo ou intransitivo. Verbo transitivo é aquele que não precisa de complemento. Verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Direto, sem preposição. Indireto, com preposição. Aqui,
Enunciado 1. Exercício 11. USP volta a liderar lista de melhores universidades. Lidera algo, lidera lista. Falta de água afeta rotina, afeta algo. E por que ele mostra isso? Porque lá na questão D do exercício 11, ele pergunta quanto à transitividade, como são classificadas essas formas verbais, e ele explica a transitividade aqui. Por que ele faz isso nesse momento de voz verbal? Porque a gente só consegue transformar de voz ativa para voz passiva verbos transitivos diretos. Transitivos diretos. Verbos transitivos indiretos a gente não transforma. Eu preciso do material. Eu vou falar o quê? Do material é precisado por mim? Não, tá? Então, é por isso que ele está perguntando nesse exercício a respeito de transitividade verbal, porque ele vai passar para você a regra de que para passar verbo da voz ativa para a voz passiva precisa ser com verbos transitivos diretos. Então, você precisa saber isso. Voz passiva, tem os exemplos também. Homem é morto. Olha aqui aquilo que eu falei, né? De apresentar ou não quem praticou a ação. Vimos isso. Vimos a questão da voz passiva analítica e voz passiva sintética. Ponto importante, olha aqui. Voz passiva analítica e voz passiva sintética, para quem está aí com a apostila. Foram discutidas mudanças no Código Penal pelos deputados. Eu coloquei tudo. A frase coloca pelos deputados, que é o agente da passiva. Mas eu não teria necessidade. Eu poderia parar na ação. Vou botar aqui. Eu poderia falar assim, foram discutidas mudanças no Código Penal. Não precisaria ter colocado pelos deputados, que é o agente da passiva, tá? Isso vai depender da intenção que eu quero dar ao meu texto, ok? Discutiram-se mudanças. Tá um pouquinho sim, Luiz. Tá melhor? Tá um pouquinho sim. E tá voltando aqui. Nossa, a anterior eu tava com a terceira série e tava tão bom, sem falha nenhuma. Mas acho que esse horário talvez tenha mais gente, né? Deixa eu cancelar o vídeo aqui de novo, talvez melhore. O vídeo ele fica um pouquinho. Sem o vídeo ele fica um pouquinho melhor. Aí olha aqui. Na passiva sintética, discutiram-se mudanças no Código Penal. Passiva sintética. Discutiram-se duas coisas fundamentais quando você passa a voz ativa para a voz passiva. Duas coisas fundamentais. Primeiro, não mudar o tempo verbal. Não mudar o tempo verbal. No caso lá, eu cortei, eu podei a roseira. Eu podei a roseira. Passado. Alguém quer falar? Uma voz além. A roseira foi podada por mim. Eu preciso manter o tempo verbal. Se é algo que eu faço frequentemente, eu podo a roseira. Eu podo. A roseira é podada por mim. Então, fiquem sempre. É o erro mais comum. A pessoa, quando faz a mudança de voz ativa para a voz passiva, ela costuma mudar o tempo verbal. Fiquem atentos para isso. A voz do além é o Tarcísio. Tarcísio, se liga aí. Outro ponto. Concordância. Você quer perguntar, Tarcísio?
Então, desliga o microfone, então. Ó, discutiram-se mudanças no Código Penal. Se são mudanças, discutiram-se, tá? Se fosse uma mudança só, discutiu-se. Então, esse é o outro ponto que vocês precisam tomar muito cuidado, manter a concordância. Então, os dois pontos. Manter o tempo verbal, tá desculpado, Tarcísio? Manter o tempo verbal e manter a concordância verbal. Pergunta? A passagem aqui a gente já viu, passiva sintética. Quero ir para algumas atividades. Este material que eu estou projetando aqui é o do professor, viu? A gente vai analisar com as respostas já. Ok? Eu quero ir reflexiva. Antes, reflexiva, um ponto interessante. Bom, a reflexiva, eu tenho ações a respeito de mim mesmo. Eu pratiquei e eu sofri a ação. Então, o José Disseu, ele defendeu-se, eu me cortei. Na aula passada, eu coloquei aquele poema, né? Perdi-me dentro de mim. Então, a gente fala sempre, eu me perdi, eu fui em tal lugar e eu me perdi. Eu perdi, mas eu não perdi meu lápis, eu não perdi a borracha, eu me perdi. Isso é voz reflexiva, certo? Tô só lembrando as coisinhas da aula passada. E aí, a gente tem aqui página 27, exercício 14. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos passando pelos exercícios. De certa maneira, estou passando o gabarito para vocês, né? Mas a questão toda é a gente comentar algumas questões, o porquê. Não é nem para verificar é a resposta certa ou não é a resposta certa, mas por que é a resposta certa e por que não poderia ser de outra maneira, ok? Então, o uso do pronome pessoal, no caso oblíquo, em tornam-se insensíveis, contribui para a construção da voz reflexiva. Tornam-se, tá? Ele torna, mas ele não torna outro ser. Ele se torna. Voz reflexiva. Estes pronomes que ficam junto aos verbos são os pronomes oblíquos, tá? A gente já viu isso antes, é um pronome que eu coloco, que ele precisa se apoiar no verbo, ele não tem sentido sozinho e ele fica junto ao verbo. Alguns verbos são chamados de verbos pronominais, eles só têm sentido com a presença desse pronome. Eles são reflexivos, né? Entra no caso da voz verbal reflexiva, e eles funcionam sempre com o pronome junto a eles. Então, a gente chama de verbo pronominal. É o caso do verbo suicidar, né? A gente fala sempre, se suicidou. Aí, lógico, gente, o ser não pode ser ele mesmo, não seria um pleonasmo, mas o suicidar é um verbo pronominal. Ele funciona sempre com um pronome junto a ele, tá? Essa é a razão. Não chega a ser o pleonasmo, não. Aqui, vamos classificar. Questão 15. Página 27. Observe as frases. Número 1. A aluna cumprimentou o professor. O sujeito é a aluna, eu estou falando dela, e ela está praticando a ação. Ela pratica a ação de cumprimentar. Isso é voz passiva, certo? Segundo, o professor foi cumprimentado pela aluna. Olha só, quando chega na voz passiva, que é o caso aí, primeiro ponto, um verbo foi transformado em locução verbal. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, quem era o objeto direto lá na frase 1 passa a ser o sujeito. Então, tomem cuidado, o sujeito é de quem eu falo. Na frase 1, eu estou falando da aluna.
Mas na frase 2, eu não estou falando mais da aluna, ela não é o tema da minha frase. O tema agora é o professor, é dele que eu estou falando. Então, sujeito paciente, porque ele recebe a ação, sujeito paciente, o professor, foi cumprimentado pela aluna. Pela aluna passa a ser agente da passiva. É interessante vocês irem escrevendo esses nominhos do lado dos termos aí para irem fixando isso. Então, na frase 1, circula a aluna, ó, frase 1, circula a aluna e escreve sujeito agente. Circula o professor, objeto direto. Frase 2, o professor, sujeito. Sujeito paciente. E aluna, agente da passiva, é aquela que age na voz passiva. Reforçando o ponto que eu comentei para vocês. Reparem que da frase 1 para a frase 2 eu deixei de ter um verbo de forma única e passei a ter uma locução verbal, mas o tempo verbal permaneceu. A aluna cumprimentou, pretérito. Então eu não posso mudar o tempo verbal. Foi cumprimentado pela aluna. E a terceira, o caçador feriu-se. Diferente de o caçador feriu o elefante. O caçador feriu o elefante. O elefante foi ferido pelo caçador. Passivo. O caçador feriu-se. Voz reflexiva. 15, letra B. Pergunta? Não. 16, já está aí, é a letra D, mas vamos ver o que ele pergunta. Assinale a opção em que o pronome me tem valor reflexivo. Por que ele vai ter valor reflexivo? Porque se eu falo bem assim, vou falar com o Tarcísio, que foi o último que comentou aí. Tarcísio, traga-me a apostila. Não é reflexivo. É outra pessoa que vai trazer a apostila para mim, né? Então, esse me de traga-me a apostila não tem valor reflexivo. Ele quer que a gente marque a opção em que o me tem valor. Valor é sentido, viu, gente? Todas as vezes que perguntarem o valor de algo, ele está perguntando qual sentido. Então, a letra D. Trancava-me no quarto fugindo do aperreio. Eu trancava, mas eu trancava quem? Eu trancava meu irmão mais novo? Não. Eu trancava-me no quarto. Trancava a mim mesmo. Então, este me é um termo com valor reflexivo. Ok? Fácil demais da conta. Não é não? 17. Na estrofe do poema Motivo, de Cecília Meirelles, esse poema é lindo demais. É um dos meus poemas preferidos. Identifica-se a voz reflexiva. Se desmorono ou se edifico, ó, desmoronar. Eu me acabo, eu me desfaço, eu me destruo, ou se eu me edifico. Não tem jeito, se eu ligo o vídeo, o trem desanda todo. Eu tenho que desligar mesmo. Não é para vocês verem minha cara hoje. Não que vocês quisessem ver, né? Se desmorono ou se edifico, edificar, fortalecer, se construir. Se permaneço ou me desfaço. Não sei se fico ou passo. E ele fala, identifique a voz reflexiva. Diga aí para mim qual é o trecho que tem voz reflexiva. Escrevam ou falem. Alguém?
Vocês estão aí? Repito. Olha, é um trechinho do poema e tem alguns pronomes. Tem pronomes, né? Alguns pronomes. Tem o se, tem o me e tal. Ele quer que você informe o trecho em que aparece a voz reflexiva, ou seja, ela está usando o verbo para praticar e sofrer a ação ao mesmo tempo. Me desfaço. Muito bem, Mateus. Me desfaço. Eu desfaço a mim mesma. Tá? Repara que o ser, ele é uma condição. Se eu desmoronar, ou se eu edificar, é uma condição. Se eu permanecer ou me desfazer. Então, no caso, ele é uma voz reflexiva quando pratica e sofre a ação. É o caso aí. Muito tranquilo, não é? Então, quais os pontos importantes? Porque se a gente vai começar com concordância verbal, a gente tem que entender o seguinte: para que eu tive que passar por voz verbal? Eu tive que passar porque às vezes eu preciso construir uma informação, eu preciso construir um trecho da minha redação dando ênfase a quem está recebendo a ação e não quem está praticando. Lembra que eu comentei na aula anterior que no texto existe a topicalização. Topicalização é o seguinte, a topicalização consiste em trazer uma informação como tópico, como centro, e eu faço isso puxando a informação que eu quero topicalizar para o início da oração. Então a voz serve para isso, sabe? A voz ativa eu trago para o início da oração o sujeito. A voz passiva eu trago para o início da oração o paciente, aquele que está recebendo a ação. Tá? Então esse é o primeiro ponto. A voz verbal ajuda muito a eu topicalizar a informação dentro do meu texto. E quais os casos importantes que eu preciso tomar cuidado? Passando de voz ativa para voz passiva, eu vou ter uma locução verbal. E o fundamental, manter o tempo verbal. Eu fico repetindo isso, gente, parece uma coisa muito óbvia. Claro, né, Fabrícia? Tem que manter o tempo verbal. Mas eu fico repetindo isso porque eu sempre percebi que em atividades, em provas, avaliações, enfim, sempre que havia aquelas questões para você passar de voz ativa para voz passiva, era a situação em que o aluno mais errava, sabe? Ele passava corretamente, a estrutura ficava correta, mas ele mudava o tempo verbal. Então, este é um erro muito comum que aparece. Por isso que eu fico repetindo isso para vocês, para ficar realmente atento ao tempo verbal. Pois bem, de conteúdo hoje a gente tinha isso. A gente em breve vai começar com a concordância, que em alguns momentos eu já falei para vocês, ela é interessante porque é o tema, é um dos erros mais comuns na redação do Enem, mas eu creio que voz verbal, pelo menos pelo que vocês sinalizaram, não provocou dúvida, certo? Querem comentar algo? Porque aí a gente vai encerrar a parte do conteúdo e aí eu tiro só outras dúvidas em relação à organização do exercício. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta. Ô, Yasmin, na voz passiva vai ter 2 ou até mais. Às vezes tem 3. Tá? Por exemplo, está sendo feito. Tá? A atividade está sendo feita pela Yasmin. É uma voz passiva e eu tenho 3. Então, vai ser no mínimo 2, voz passiva. Normalmente, olha como acontece, Yasmin e outros. Se na voz ativa eu tenho 1
verbo, na voz passiva eu vou ter 2. Então, assim, a Yasmin fez a tarefa. Um verbo. Voz passiva. A tarefa foi feita pela Yasmin. Locução verbal. Se na voz ativa eu tenho 2 verbos. A Yasmin está fazendo a tarefa. 2. Está fazendo. Para a voz passiva, a tarefa está sendo feita pela Yasmin. Viu isso? Então, a voz passiva vai ter sempre um verbo a mais do que a voz ativa. Sempre um a mais. A voz reflexiva, não. A voz reflexiva é um verbo com o pronome. O pronome reflexivo. Me, se, tá? Então, a voz reflexiva é um verbo com o pronome. Entendido? Ótimo. Então, meninos, assim, a gente está chegando ao final da nossa aula de hoje. Espero que tenha funcionado tudo para vocês, espero que tenha ficado claro. Se não ficou alguma coisa, tiver algum problema e tem vergonha aí de falar aqui, manda para mim, manda mensagem, manda e-mail, mas comuniquem, tá certo? Eu vou encerrando aqui. Vou